gente, sou eu, Dan, para mais uma questão orientadas. Vamos fazer aqui, o FPB. A escassez de água própria para o consumo humano tem provocado a busca pelo aproveitamento das águas de oceanos e mares. Para aproveitamento de água salgada, foram desenvolvidos equipamentos de dessalinização que se baseiam na aplicação da osmose reversa. Vamos falar da osmose reversa. Osmose reversa a palavra reversa significa contrária. Então, a osmose reversa é aquela passagem da água do meio mais concentrado, chamado de hipertônico, para o meio menos concentrado, que é o meio hipotônico. Então, nesse processo de osmose reversa, a água passa do meio hiper para o meio hipo, do mais concentrado para o menos concentrado. Você me pergunta, Dan, isso é normal? Isso é natural? Não, isso é forçado. E o que força a água passar do meio hiper para o meio hipo? É aplicar no meio hiper uma pressão. Você aplica uma pressão no meio hipertônico e a água se desloca do meio hipertônico para o meio hipotônico. E ele diz que essa é uma saída para se obter água doce a partir da água salgada. Ele disse assim, continuando, esses equipamentos têm permitido que bilhões de litros de água potável sejam produzidos anualmente no mundo inteiro. Por definição, osmose não é a reversa. Osmose é a passagem de um solvente através de uma membrana semipermeável. Os processos de osmose e osmose reversa estão representados na figura a seguir. Água doce, água salgada, membrana semipermeável. Aí veja, água doce, água salgada, situação A, situação B. Doce, salgada, membrana semipermeável. Considerando, essas informações e observando a figura, verifica-se em A e B, os sais conseguem atravessar. O sal não atravessa. Se a membrana é semipermeável, quem atravessa é só o solvente. O sal é o soluto. Soluto não passa pela membrana. Então é falso. Letra B. Em A, o fluxo através da membrana ocorreu no sentido da água salgada para a água doce. Em A, o fluxo através da membrana ocorreu no sentido da água salgada para a água doce. Veja, saímos da água salgada para a água doce? Não. Isso não acontece naturalmente, Naturalmente, ele não sai da salgada para a água doce. Tá ok? Tranquilo? Segundo o texto, aqui é a osmose. Aqui seria osmose reversa. Segundo o texto, botando aqui na ordem, osmose e osmose reversa. Então, letra B, em A, o fluxo através da membrana ocorreu no sentido da água salgada para a água doce. Na osmose, a água sai da água doce para a água salgada e não da salgada para a doce. É na reversa que sai a água da salgada para a doce. Então está errado. Letra C. Em A concentração de sais na água salgada foi aumentada. Se a água veio para aqui, a concentração da água salgada diminui, porque esse volume vai aumentar e essa água salgada, ela dilui.
Já na reversa, a água salgada concentra. Aqui dilui, aqui concentra. Então, em A, a água salgada dilui a concentração. Por isso não aumenta, ela diminui. Letra D. Em B, lembra que B é osmose reversa. O fluxo de água no sentido da água salgada para a água doce exigiu aplicar uma pressão externa. Exigiu aplicar uma pressão. Gabarito, letra D, de Dan. Letra E. Em A, está representado o processo que ocorre nos dessalinizadores. Nos dessalinizadores, acontece a osmose reversa e não a osmose natural. Tudo bem? Então, o gabarito é letra D. Beijos do Dan!